Tamires, eu quero um creme para a área dos olhos que diminua as minhas olheiras, no caso a pigmentação nas pálpebras, inchaço, linhas finas, rugas e bolsas. Sem brincadeira, gente, eu recebo essa mensagem todos os dias, pedindo a indicação de um creme que resolva um desses problemas ou todos. Eu sempre respondo essa pergunta no Instagram e chegou o momento de falarmos mais sobre esse assunto tão pedido por vocês. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, então eu vou deixar o link aqui no card, mas hoje ele está de volta, Dr. Guilherme Musi, mais conhecido como Muzinho, para falar com vocês sobre olheiras, que é algo tão complexo e que muitas pessoas erroneamente acreditam que um único produto vai resolver, né, todas essas questões. Eu já falei para vocês e repito, isso não vai acontecer, isso é humanamente impossível e é muito importante que você saiba do que o seu cosmético é capaz, no que o seu cosmético pode te ajudar, quando você precisa introduzir o medicamento porque o cosmético já não vai ser mais útil e quando você precisa fazer um tratamento invasivo, né? Às vezes até uma cirurgia para resolver algumas dessas questões que algumas pessoas consideram apenas olheiras. Para a gente entender até quando o cosmético vai ser útil, quando nós precisamos introduzir o medicamento ou partir para um procedimento invasivo, nós precisamos entender a anatomia da face. Nesse caso, a anatomia periorbital, que é o que o Dr. Guilherme Musi vai falar. Ele usou uma linguagem super simples, então eu tenho certeza que vocês vão entender. Obviamente que se ficar qualquer dúvida, comentem aqui abaixo que o Dr. Guilherme vai responder. Mas é muito importante analisarmos isso como um todo para vocês entenderem como só o seu creme não é suficiente, principalmente para quem quer resolver questões como bolsas, excesso de pele, pálpebra caída, principalmente bolsas que algumas pessoas associam unicamente com a perda de colágeno e elastina, mas na verdade vai muito além, porque está relacionada aos nossos órgãos, né, em especial aos rins. Então é muito complexo, gente, julgar, né, as olheiras apenas pelo que nós estamos vendo no espelho. Para isso você precisa do seu médico dermatologista. Obviamente, em se falando de hidratação, o seu cosmético pode te ajudar nisso, mas é bom que você saiba exatamente até quando seu cosmético pode te ajudar. Já falei demais, agora convido o Dr. Guilherme Musi para compartilhar o conhecimento dele aqui com a gente. Então a gente vai começar hoje a falar de um tema muito pedido por vocês. Não só no meu Insta, mas também no Insta da Tata, que é sobre olheiras. E a gente vai procurar entender um pouco por que é uma coisa meio complicada, por que quando vocês falam olheiras profundas não significa nada para mim, e por que talvez ficar investindo em só tratamento tópico talvez não faça muito sentido para você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Que o envelhecimento ele é um processo contínuo. Isso daí acontece com todo mundo. Você pode atenuar algumas coisas, mas você não pode parar cronologicamente o acontecimento dele. Uma das estruturas que a gente nota que tem uma das maiores consequências do envelhecimento é a região periorbital. Por quê? Porque é onde a gente tem muita expressividade, a gente procura olhar no olho da pessoa quando a gente conversa, que nem eu olho para o centro da câmera nesse vídeo para conversar com vocês, por exemplo. Então a gente precisa entender primeiro algumas coisas que acontecem no desenvolver do envelhecimento da região da pálpebra. O que a gente sabe? A gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo lá por volta dos 40 anos, a região periorbital ela começa a apresentar algumas alterações. Pequenas rugas, alteração da cor. Tudo que você fez para piorar isso daí vai se exacerbar nesse momento. E é um processo que continua. Tudo que você fez para minimizar esses efeitos deletérios do envelhecimento vão se mostrar agora mais benéficos. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente tem o efeito da radiação solar e a gente tem uma diminuição da produção de colágeno, inerentemente, conforme a gente envelhece. Fora isso daí, quanto mais sol a gente toma, mais elastose, mais a gente destrói células que são responsáveis por manter a elasticidade da pele, certo? E aí, o que a gente vai entender? Então, vocês falam bastante da olheira. Quando a gente olha uma olheira, a gente tem que olhar algumas coisas. Então, a primeira coisa, a gente olha o tear through, que é essa porçãozinha aqui mais
afundada, que corre desde o canto interno até mais ou menos a linha medial. Junto com isso, você pode ter uma variação de indivíduo para indivíduo, entendeu? Só que quando você envelhece, isso fica mais pronunciado. A outra coisa que a gente tem nessa região é o que a gente pode falar dessa região infraorbitária, que é um afundamento. Por quê? Porque nessa região orbitária do rosto, a gente tem algumas estruturas que se compõem como camadas de um bolo ou de um sanduíche para manter essa aparência. A principal que a gente tem que ter ideia é o quê? A gente tem o músculo orbicular, que ele é o que fecha, e ele está extenso tudo por aqui. Uma das primeiras coisas que ele tem é uma indentação nessa borda aqui, justamente no local onde vocês observam mais a olheira. Só que vocês têm que entender o quê? Isso é uma coisa anatômica. Fora isso, vocês têm também os compartimentos de gordura que são profundos ao músculo orbicular e também um pouquinho superficial, que estão mais ou menos nessa região média aqui, entendeu? Então, o que a gente vai entender do processo de envelhecimento? Pensa assim, se você tem atrofia dos tecidos, se você tem perda do colágeno, imagina se você tem perda do componente gorduroso que está atrás do músculo. Isso daí vai fazer com que a sua olheira se torne mais pronunciada. E lembra, a gente tem variações genéticas em cima disso daí. Outra coisa que acontece, que é muito, muito, muito comum, e acontece com todo mundo, é o quê? Nessa estrutura média do rosto, aqui do arco zigomático, a gente tem inserção de ligamentos que são ligamentos de sustentação. E conforme você vai tendo atrofia do osso, você vai perdendo o osso, o que acontece? Além da órbita alargar, a abertura aqui dentro do osso do nariz alargar, esses ligamentos eles vão ficando o quê? Mais frouxos, porque o ponto de sustentação deles mudou. Isso daí causa uma queda dos tecidos para frente. Por isso que marca o bigode chinês que vocês falam e por isso que exacerba também a região periauricular. Então, presta atenção. Quando vocês vêm aqui no consultório e a gente fala a respeito de olheiras, são 5 coisas que eu olho. Eu olho estrutura óssea, eu olho a cor, eu olho a sua anatomia como um todo, eu olho flacidez cutânea, eu olho como é que está o tecido gorduroso que está ligado com essas coisas e a presença ou não de rugas. Por isso que, se você pensar nessas 5 coisas que eu falei, você vai notar uma coisa muito mais importante, que é o quê? Só tem 2 delas que talvez você consiga mexer com cremes, que é o quê? Cor ou então um pouco de rugas. Lembra, nem tudo você vai conseguir utilizar muito bem na área dos olhos. Por quê? Porque essa já é uma pele fina, é uma pele que facilmente você consegue induzir irritação. Por isso que você tem que, às vezes, dosar um pouco que tipo de produto você vai utilizar ou que tipo de procedimento você vai fazer, porque é uma pele muito delgada. Sendo uma pele muito delgada, fica fácil você imaginar que por transparência você consegue ver um pouco mais de coloração do músculo, que é vermelho. Só que como ele está mais profundo, ele aparece uma cor mais azulada, entendeu? Às vezes o que vocês chamam a atenção é uma coisa anatomicamente normal, mas que incomoda. Por isso que você tem que lançar mão de outros métodos para você, assim, atingir o resultado que você quer. Então, o que a gente pode usar, por exemplo, de tratamento nessa região? Como vocês viram, a gente tem 5 coisas que a gente precisa avaliar. Então, fica fácil você entender que não vai ter uma modalidade terapêutica específica, não tem uma receita de bolo para todo mundo. A gente tem que individualizar o caso e pensar em cima do que vai ser feito primeiro, ou do que vai ser feito em combinação, qual que é o protocolo. Então, a gente tem assim, primeiro, os clareadores tópicos. A gente tem hidroquinona, ácido cógico, tritimina, a combinação de fórmula tríplice. A gente tem, por exemplo, o uso de vitamina C, que é uma coisa assim que também mostra efeitos não só de antioxidante, mas também clareadores. Então você tem diversas opções assim que podem ser. Mas lembra, um clareador tópico, ele vai mexer em um componente, que é a cor. Ele não vai fazer osso, ele não vai melhorar a sua anatomia, não vai melhorar a flacidez da pele, não vai te dar tecido gorduroso de volta para você repor o que perdeu e vai ter muito pouco efeito em questão das rugas.
Faz sentido, não faz? Então a gente lança mão de, por exemplo, outros métodos combinados. Então, por exemplo, laser. Com laser você consegue trabalhar as rugas, você consegue trabalhar a questão da cor, você consegue trabalhar a questão da qualidade da pele, então a flacidez. Mesma coisa você pode fazer, por exemplo, com uma radiofrequência. São técnicas diferentes, são técnicas operadores dependentes, mas você viu que é um tratamento que, quando bem realizado, ele consegue abordar mais algumas outras coisas que a gente não consegue abordar simplesmente com o nosso creme esforçado em casa. Dentro desses lasers, a gente tem, por exemplo, o laser de neodímio Yagi, que é o 1064. Geralmente a gente utiliza um método que ele dispara muito rápido. Então ele esquenta pouco, mas ele tem a habilidade de destruir e explodir a melanina, facilitando o clareamento, por exemplo, de diversas lesões. Também pode ser feito alexandrita, também pode ser feito rubi. Fora que esse pequeno efeito na pele também consegue melhorar um pouco o quê? As rugas. Então é sempre uma coisa interessante. Também dá para ser feita a luz pulsada, que tem um efeito muito interessante de estímulo de colágeno e de melhora da pigmentação, mas são métodos que são operadores dependentes. Por último, a gente vai falar dos procedimentos minimamente invasivos, ou invasivos mesmo, porque você está passando uma agulha, uma cânula ali dentro da pessoa. Então, lembra que eu falei para você que a gente tem a alteração do arcabouço ósseo, a gente tem a alteração, por exemplo, de perda de tecido gorduroso que dá sustentação e mantém a face com essa aparência jovem? A gente vai rever tudo isso daí com o quê? Com o uso de preenchimento. O preenchedor adequado, colocado no lugar certo, com a técnica correta, você consegue devolver a sustentação para a região, você consegue devolver o tecido gorduroso e você consegue preencher as lacunas anatômicas que todo mundo tem. Então, por isso que o caso tem que ser muito bem individualizado, porque você tem diferentes tipos de ácido hialurônico que podem ser utilizados em diferentes localidades com objetivos completamente diferentes. Então, você vai utilizar para repor tecido gorduroso, então para dar volumização, ou você vai usar, por exemplo, para dar sustentação óssea para um local onde você já teve reabsorção. Todo esse tratamento é combinado e depende muito do tipo de cada paciente, senão não tem muito sentido. Por quê? Porque vocês viram, a anatomia, embora os conceitos sejam os mesmos, quando você olha para o paciente, você tem a noção do que ele precisa. Toda essa avaliação individualizada é uma coisa que dá muito trabalho, mas é o que garante que os resultados sejam alinhados com a expectativa de vocês, certo? Por isso tem que explicar muito bem, tem que conversar bastante antes de se submeter e parar de procurar uma o quê? Resposta fácil para tudo. Não tem. Olheira, como vocês viram, é um negócio bem complicado. A última coisa que vocês podem fazer a respeito dessas áreas são, por exemplo, o quê? Tratamento com toxina botulínica, que dá para você tratar as rugas. Tem gente que tem, assim, rugas que são muito expressivas nessa região, e o tratamento com toxina em doses baixas, tá? Você consegue excelentes resultados e você tem uma melhora também da qualidade da pele. É uma coisa muito interessante. Muda o olhar. Então, por isso que você tem que procurar alguém que saiba muito bem o que está fazendo. Por último, eu queria lembrar para vocês, então, uma coisa interessante, que é assim. O processo de envelhecimento já é uma coisa complexa. Quando você coloca isso com alterações anatômicas, a coisa fica mais complexa ainda. Então, não procura uma resposta fácil para sua olheira. Procura a opinião de um profissional que você confie, que você tenha certeza que ele vai te olhar da melhor maneira possível. Lembra que a gente tem 5 coisas para avaliar numa olheira, e não é simplesmente o fato que você vai usar um creme específico que você vai conseguir, por exemplo, fazer osso ou devolver a gordura que você perdeu ao longo do tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tem no Instagram. Eu sempre procuro responder para todo mundo. Espero que vocês se divirtam bastante com esse vídeo e eu espero que ele de fato ajude vocês, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido por que só o seu creme hidratante não vai te ajudar a resolver diversas questões que muitos de vocês me mandam por inbox e, de fato, até quando você deve usar um cosmético, quando você deve introduzir um medicamento, né, ou então um procedimento mais invasivo, lembrando, obviamente, que você deve sempre consultar o seu dermatologista.
Para o vídeo de hoje é isso, mas o assunto não se encerra por aqui. Se você quiser saber mais sobre olheiras, em especial as bolsas, rugas, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, comentem aqui abaixo. Se tiverem muitos comentários, eu posso voltar, trazer inclusive outros profissionais para falar mais sobre isso com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. E é isso, um beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da tua pele, não se esqueça do protetor solar e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tanto a olheira vascular quanto a pigmentatória são muito faladas e é muito importante enfatizar que no caso da olheira vascular, por exemplo, isso acontece porque a pele ao redor dos nossos olhos é muito fina e nós temos muitos vasos. Esses vasos naturalmente em algumas pessoas ficam mais evidentes. Além disso, o nosso sangue ele vai depositando pigmentos de hemosiderina e essa hemosiderina vai deixando essa área naturalmente mais pigmentada. Então também tem essa questão. Mas enfim, vamos ver se as pessoas querem saber mais sobre. Eu posso trazer mais vídeos sobre.